Queridos, que honra poder estar aqui. Quero agradecer, pastor Romeu, de confiar, estar aqui trazendo a palavra de Deus, uma palavra que não é nossa, é a palavra do Senhor, amém? E é uma palavra que ela nunca vai voltar vazia. Se você veio aqui nessa noite com o seu coração disposto a receber, nosso coração que é uma terra, e a palavra que é uma semente, e eu declaro essa semente caindo num solo fértil, e ela brotando, essa semente rompendo, e vai produzir frutos, em nome de Jesus, amém? Para quem esteve aqui na terça-feira, eu creio que o Senhor ele já começou na terça-feira, comunicar algo do meu espírito para estar trazendo essa palavra. Porque no domingo o pastor fez, falou comigo, você pode estar trazendo a palavra no domingo. Eu falei, glória a Deus, eis-me aqui. Amém? E na terça-feira, para quem esteve aqui, eu já até comecei um pouquinho a falar sobre o Espírito Santo. Amém, queridos? Depois de uma conferência de oração, e eu confesso aos amados irmãos que eu saí meio envergonhada daquela conferência, quando eu vi da parte do pastor Janduí que a esposa dele ora 4 horas. E eu falei assim, eu não estou orando nem 10% da oração dessa senhora. Nem o dízimo da oração dela eu estou orando. E eu saí muito envergonhada, viu, queridos? E é bom participar dessa conferência, né? E aí você começa a voltar para o ponto de partida. E se você perde o ponto de partida, você vai perder o foco. E quando você perde o foco, você vai comprometer o destino. Amém? Aleluias! Nós fomos muito bem instruídos aqui domingo com a Maria Laura sobre perder o foco. Você perder o foco, você vai comprometer o seu destino. E quando nós esquecemos do ponto de partida, nós vamos comprometer, nós vamos perder o foco também. Amém, amados? E o que me traz trazer essa palavra para vocês? Santuários de Deus. Santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16, vamos estar abrindo em nome do Senhor Jesus Cristo? 3,16 e 17. A palavra do Senhor fala para mim e para você. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? É o quê? Sagrado. Amém, queridos? O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, amados? Queridos, um dia, Deus usou uma pessoa para falar do amor, da graça de Jesus para você. E naquela época era muito, vamos dizer assim, era uma coisa bem comum. As pessoas chegar em você e falar assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus que leva ao Pai. E era comum também as pessoas falar, João 3,16, que Deus enviou o seu Filho Jesus aqui nessa terra de uma forma loucamente, para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você não confessar o Senhor Jesus Cristo na sua vida como o único suficiente Salvador, você não vai para o céu. É necessário que todo joelho se dobre, que toda boca confesse que Jesus. Amém, amados? Antigamente, as pessoas iam evangelizar e as pessoas simplesmente falavam muito disso. Amém? E um dia, queridos, eu não sei a forma que foi com você, mas eu sei muito bem a forma que foi comigo e qual a estação que eu estava passando.
E naquela estação eu me rendi a Jesus. Amém? Eu confessei o Senhor com meus lábios, que Ele era o único suficiente Salvador da minha vida. Amém, queridos? Só que no decorrer, na caminhada, amado, nós esquecemos de princípios, nós esquecemos de coisas fundamentais na vida de um crente. Amém? Nós esquecemos, amados, que quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer o quê? Morada. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer o quê? Morar dentro de nós. E nós carregamos a vida de Deus dentro de nós. E foi o que nós acabamos de ler aqui, amados. Que nós somos santuários de Deus, morada do Altíssimo. Amém? Amém, amém, queridos? Eu creio que vocês já foram instruídos nisso. Amém? Vocês já foram instruídos nisso. Mas o que acontece, queridos? O que acontece com a vida da irmã Janete e com muitos amados? Simplesmente, no decorrer dos afazeres, nos muitos cuidados dessa vida, nós esquecemos que nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós esquecemos que a vida de Deus está aqui dentro. E que o Espírito Santo de Deus é uma, o que é? Ele é? Uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E Jesus, ele chega naqueles discípulos e fala: é necessário que eu vá, para que o outro venha. Esse outro é uma pessoa. E nós sabemos, amado, que o nosso Criador está no céu. E nós sabemos que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Amém? E quem ele deixou aqui nessa terra? Fala, o Espírito Santo. Quem que está aqui comigo? Fala, é o Espírito Santo. E nós esquecemos. Nós não reconhecemos a pessoa. E nós começamos a levar a nossa vida achando que nós estamos o quê? Sozinhos. Nós viemos para um ambiente como esse. Nesse ambiente nós formamos o corpo de Cristo e aqui nós se tornamos igreja. Amém, amados? E muitas das vezes, amado, nós não reconhecemos que Ele, além de morar, habitar dentro de nós, Ele está aqui. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele se move no meio do seu povo. Amém, amados? Quem já confessou o Senhor Jesus Cristo aqui, levante a mão. É 100%, amados. É 100%. Então, se um dia você esqueceu que no dia que você se rendeu a Ele, a Jesus, que você confessou Ele, você começou, amados. O seu corpo é morada do Altíssimo. Ele começou a habitar dentro de mim e dentro de você. Amém, amados? E muitas das vezes, olhando para o mundo ali fora, nós vemos que o mundo está um caos. Amém? Porque aqui todo mundo vê noticiários. E você vê, amado, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Amém? Vocês estão comigo? Aleluias! E muitas das vezes, amado, nós encontramos com filhos de Deus, crentes desanimados, crentes abatidos, pessoas frias espiritualmente,
pessoas paradas, pessoas querendo retroceder, pessoas querendo sair da igreja, pessoas doentes. Por quê? Porque esqueceram da pessoa que carrega dentro. Amém? Amém, amados? Porque o Espírito Santo de Deus, amado, ele é aquele que nos assiste em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele te assiste em todas as coisas. Ele está com você 24 horas. Ele é o consolador, amados. Ele é o conselheiro. Ele é o amigo, ele é o advogado. Ele é o intercessor, ele é o fortalecedor. Amém? E ele é aquele, queridos, que quando você já não está conseguindo orar mais, você já perdeu as forças, você está desanimado, ele é aquele que intercede por mim e por você, até com gemidos inexprimíveis. É quando você já não consegue mais expressar aquilo que está dentro por palavras. É quando você já não consegue mais expressar aquele sentimento que está aqui dentro por palavras. O Espírito Santo de Deus, ele começa a agir, ele começa a interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Amém, amados? Amém? Aleluias. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a vida de Deus dentro de nós? O que nós estamos fazendo com a presença de Deus dentro de nós? Amados, é muito mais do que um louvor, é muito mais do que um arrepio, é muito mais, amado, do que você estar num ambiente como esse, é muito mais do que você vir aqui ficar 1 hora, 2 horas. É muito mais do que você louvar. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, amados. Amém? E muitas das vezes nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos, querido. É muito mais. Não é apenas um mover no culto. Não é só um momento, não é só uma manifestação. Aleluias. Ele habita em nós, ele habita dentro de você. Ele é uma pessoa, amado, que deseja ser convidado para ir para a escola, para ir para o serviço, para passar o dia com você, quando você está lá na sua casa. Ele deseja ser convidado quando você está lá fazendo seus afazeres, lavando a sua roupa, fazendo um almoço, porque ele é uma pessoa. E nós carregamos a vida de Deus dentro de nós. É por isso, amado, que nós nos deparamos com tantas pessoas fracas espiritualmente. Porque não reconhece mais o princípio, o ponto de partida. Amém, queridos? Uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de santificação, uma vida de jejum. Nós esquecemos, amado. É tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa, que nós esquecemos os princípios fundamentais do Evangelho de Cristo. A minha ministração, queridos, diante de tantos mestres, ministros aqui, deve ser a mais simples de todas. Mas queridos, eu desejo ministrar do meu jeitinho mesmo, sabe? Tendo a essência da irmã Janete, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu subo para um lugar como esse, não sou eu que falo. E o Senhor nos convida nessa noite, amados, olhar para trás um pouquinho. Aleluias. Quando você confessou, quando você veio para o Evangelho, quando você teve esse encontro com o Senhor, como era a sua vida cristã? Como era a sua vida cristã? O pastor Janduílio falou de coisas ali, amado, do começo da minha caminhada. Ele falou de vigília, você não ouve mais falar em vigília nas igrejas.
Você não vê mais falar de jejum. Você não vê mais falar que você tem que ter uma vida de santificação. Porque filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E você só é guiado pelo Espírito se você estiver em Espírito. Porque muitas das vezes nós esquecemos, amado, que nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos em um corpo. E muitas das vezes quem tem dominado a nossa vida é a nossa carne, é a nossa alma, não é o espírito. E quando nós estamos num ambiente como esse, nós falamos, tem justo aqui? Ei, todo mundo levanta a mão. Tem filho de Deus aqui? Ei, todo mundo levanta a mão, amados. Mas quem está guiando a sua vida? Se é Ele que nos guia, o controle não é mais seu, é dele. Aleluias! Não são mais as minhas vontades, não são mais os meus desejos, querido, é o dele. E sabe por quê, querido? Muitas das vezes nós nos entristecemos, nós quebramos a nossa cara, nós retrocedemos, porque nós não consultamos o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, que sabe se é para ir ou se é para ficar. Se sabe se é para comprar ou não é para comprar. Se sabe se é para viajar agora ou se não é. Se sabe, ele sabe se é para abrir um negócio agora ou não é. Mas de que maneira ele fala, irmã Janete? Mas de que maneira ele fala? O Espírito Santo de Deus, amado, quando é da vontade dele, ele nos dá paz. Amém? Ele vem com refrigério, com o bálsamo, você sente paz. Isso é a voz dele falando para você, é o meu sim. E quando não é, irmã Janete, como que é? Amado, é inquietação, é medo. É a luz, é a lanterna vermelha falando para você, pare, não é agora, não é para fazer. Amados, como que nós podemos, queridos, ter a vida de Deus dentro de nós, o Paracletos dentro de nós, com tantas características que eu acabei de falar, amados. Ele é aquele que fortalece, Cris, é aquele que dá um conselho, é o consolador, o conselheiro, o amigo, aquele que nos fortalece. Hoje eu estou desse jeito, ele te fortalece. Eu já estou perdendo as minhas forças. Ele é aquele que intercede. Ele é aquele que está ao lado. Ele é aquele que segura na sua mão. Aleluias. Guiados pelo Espírito. Ele é aquele que nos leva. Ele é aquele que nos conduz. Aleluias. Aleluias. E muitas das vezes nós esquecemos. Nós esquecemos. Muitas das vezes nós ficamos aí, pastor Romeu, perdidos, ansiosos, preocupados, sem dormir. Eu estou falando isso de mim. Aleluias. Porque o dia mal vem para todo mundo, queridos. O dia mal vem para todo mundo. Mas não importa. Importa é aonde você vai estar. É na arena que você vai estar. E se você está na arena do Espírito, amado, o dia mal vem e passa. Aleluias! Aleluias! E o Espírito Santo de Deus, amado, ele começa a fazer você lembrar de coisas, de promessas que um dia já foram declaradas sobre a sua vida. E aí ele começa a te fortalecer novamente. E aí ele começa, amado, porque o fruto do Espírito é alegria. Ele começa a colocar alegria no seu espírito de novo. Ele começa a dar paz. A paz, amado, que o mundo não pode dar. Aleluias. O amor, amado, o amor, ele começa aqui dentro. Já está aqui dentro. Aleluia, os frutos do Espírito já estão aqui dentro, amados. Então é inadmissível, queridos, você vê um filho de Deus triste. A alegria está dentro.
Atribulado, a paz está aqui dentro. Em ódio, o amor está aqui dentro. Amém? A benignidade, a longanimidade, a bondade, fidelidade, domínio próprio, temperança, paciência, está tudo aqui dentro, queridos. E como essas coisas, amado, têm aprisionado as pessoas. Como essas coisas têm aprisionado as pessoas. Porque esquece do que essa presença é, do que ela tem, do que ele tem. E que está aqui dentro. Amém, amados? Aleluias! Então, amados, nesta noite, foi aquilo que nós começamos aqui na terça, pastor Romeu. Quando eu falei para as irmãs que estavam aqui, queridos, nós precisamos voltar ao início, ao ponto de partida. Paulo, ele falou assim, ele deseja que todos os homens busquem os dons do Espírito Santo com zelo. É a vontade de Paulo que todos os homens desejam os dons. Sem os dons do Espírito Santo operando aqui, milagres não vão acontecer. Amém? Os milagres acontecem hoje através de nós, que somos filhos, que somos discípulos. Amém, amado? E tem lá 9 dons para você escolher. 9 dons para você escolher. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Comece a desejar, amados. Comece a desejar. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios e no livro de Romanos também que nós devemos ser fervorosos. Fervorosos no Espírito. Uma vida com Deus intensa. Intensidade de vida de oração, de vida de comunhão, leitura da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fervorosos no Espírito. E de que forma, amados, nós vamos conseguir viver tudo isso? Orando. Orando em línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória seja dada ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Coloca para mim João 14:16, fazendo um favor. Aleluias! A palavra do Senhor fala. Aleluias! E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém, amados? É só por algum tempo? É só por algum tempo? É só no dia mau? Olha o que a palavra do Senhor fala. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém, queridos? Então, se você é filho de Deus, Ele está aí. Ele está aí dentro. Aleluias. Você não está sozinha. Aleluias. Aleluias. Muitas das vezes, amado, nós entramos no nosso quarto para fazer o nosso devocional, para ter um momento de oração. E tudo é pela fé, né? Tudo é pela fé. Aí você vai entrar no quarto, você vai fechar a porta, e o Pai que está em secreto, te vê secretamente, te recompensará. É pela fé, queridos. Né? Porque você vai chegar lá, você vai olhar para o teto, você vai olhar para a parede, mas o Pai que está em oculto, o Pai que está em secreto, me vê secretamente e me recompensará. É pela fé. E, amados, reconhecer a presença do Espírito Santo é pela fé também. É pela fé também. Amém? Sabe por quê? Porque senão vai ter ocasiões que as pessoas vão falar assim, essa pessoa está ficando louca. Ó, está ficando meio louca. Sabe por quê? Porque em casa, às vezes, eu estou na sala, ou às vezes estou no rancho. No rancho é o lugar que eu mais fico.
Não é rancho agora, né, mas agora é área gourmet, né? Varanda gourmet, né? Vamos falar bonitinho, né? E aí eu estou lá, fazendo as minhas coisas lá, e às vezes o Carlos chega e fala, quem que tá aí? Mas que falatório que é esse? Amém? Às vezes ele chega na sala e ele fala assim, mas quem que tá aí? Quem que estava aí? Eu falei, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí ontem ele falou assim para mim assim, mas aí agora eu chego, você fica aqui sozinha e tal. Olha, tem hora que eu acho que você está, ó. Eu falei assim, é o Espírito Santo, eu estou com ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, nessa noite, o nosso Pai, Ele quer que a gente abra mesmo os nossos olhos espirituais, amados. Você não está sozinho. E aonde você não consegue ir, Ele vai. Aonde você não consegue tocar, Ele toca para você. Porque Ele é como um vento. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas nós sentimos o vento, não é assim? Assim é Ele, amados. Aleluias! É a mesma coisa quando nós estamos orando aqui, nós levantamos a nossa mão. Senhor, visita a pessoa que está lá naquele hospital. Quem que vai lá visitar? É o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Ele é o advogado. Não vou louvar, né? Advogado fiel, né? Não vou louvar. Aleluias! Glória seja dada ao nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor. João 16, 8. Coloca para mim, fazendo um favor. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando Ele vier, amém, amados? Aqui é Jesus falando. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem está aqui é o Espírito Santo. Ele ficou neste mundo, amado, para convencer a irmã Janete do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Porque muitas das vezes, amado, nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso jeito. Amém? Às vezes, se é um relacionamento de marido, mulher, de filho, às vezes a gente fala assim, mas você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, mas você não muda mesmo. Amados, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos transforma. Amém? É Ele que nos convence. Amém? É igual quando uma pessoa vem para a igreja, querida, a pessoa está em vício, está fazendo muitas coisas aí. A palavra, ela vai sair daqui do altar. Ela não volta vazia. Mas convencer o pecador a deixar o pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém, amados? Então, se tem alguma coisa na minha vida e na sua vida que ainda precisa ser alinhado, e às vezes a gente não está conseguindo, amados, Ele está aí dentro. Ele está aí dentro. Espírito Santo de Deus. O que era para eu fazer, eu já fiz. O conselho que era para eu dar, eu já dei. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Faça a obra agora, Senhor. Agora é com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Vocês estão sendo edificados? De verdade? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Coloca para mim Romanos 8,14. Em nome do Senhor. Já falei tudo. Agora eu tenho que ler os versículos, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Ai, ai, viu? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, nós precisamos deixar a nossa alma. Nós precisamos deixar a nossa carne. E nós precisamos permanecer em espírito.
Amém? Nós só vamos viver o sobrenatural, queridos, se nós estivermos em espírito. Amém? Porque senão, amados, se nós não deixar a nossa carne e a nossa alma, amados, nós não vamos viver os milagres extraordinários que já está pronto para cada um de nós. Amém? Estar aqui, amados, se nós não viermos para esse ambiente aqui em espírito, nós vamos achar que isso aqui é um Rotary Club. Nós vamos achar que isso aqui é encontro de pessoas. Realmente é um encontro de pessoas. Mas pessoas que são filhos de Deus. Estamos neste ambiente, nesse lugar, reunidos para adorar ao Pai em espírito, em verdade. Amém, amados? Porque senão vai ser encontro de pessoas, amados. Nós vamos vir e vamos sair da mesma forma. E como que nós vamos, amados, querer viver o sobrenatural? Todas as promessas que já foram liberadas para este ministério, na vida do nosso pastor, se a gente não deixar a carne, se a gente não deixar a nossa alma, se a gente não correr para o Espírito, se a gente não correr para uma vida de oração, orar em línguas, tempo de adoração, tempo de rendição. Queridos, vem para terça-feira, vem para o culto de quinta-feira, vem para o culto de domingo. Não negocie culto. Amém? Não negocie culto, queridos. A palavra do Senhor fala, vale mais 1 hora na casa de Deus do que 1000 horas em outros lugares. Amém? A palavra do Senhor fala é aqui que Ele ordena as bênçãos. Se não fosse aqui, a gente poderia ficar lá na nossa casa. E tem pessoas que ainda insistem em dizer, eu não preciso cultuar porque eu sou igreja. Quem falou isso? Nós somos igreja aqui reunidos. Quando o corpo de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo, nós nos tornamos igreja. E é aqui que o Senhor ordena as bênçãos. Então não negocie estar num ambiente como esse. Domingo agora é discipulado. Esteja aqui. Venha para cá aprender a visão do ministério, o estatuto da igreja, o dever, a obrigação de um membro. Venha para cá aprender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Independente de quem está aqui em cima, amado. O que está sendo ministrado aqui é a palavra de Deus. E a palavra não volta vazia. Ela vai prosperar naquilo que o Senhor está enviando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Convide pessoas. Gere grandes expectativas para o discipulado em nome do Senhor. Aleluias! Glória seja dada ao nome de Jesus. Amado, e o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma. Amém? Porque quando nós viemos, amado, a palavra do Senhor fala, vinde como estás. Mas em nenhum momento fala que é para a gente permanecer. E de que forma, amado, nós temos essa mudança? Ele vai nos transformando, é Ele que nos transforma. É Ele que vai falando, filha, essa roupa não está legal. É só você perguntar que Ele responde. O que você fez não foi legal, peça perdão. A forma que você falou não foi legal. Espírito Santo, amado, queima na hora. Queima na hora. Quando você pede para Ele. Queima na hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É que muitas das vezes nós esquecemos que nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. A vida de Deus dentro de nós. Aleluias! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Transformação é uma obra do Espírito. Aleluia. Às vezes, amado, nós queremos mudar as pessoas, mas nós não oramos para que o Espírito Santo de Deus faça essa mudança na vida do outro. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fala para ele, sim, Espírito Santo, eu preciso de mudança, eu preciso de libertação, eu preciso de cura. E ele vai, amado, ele vai nos transformando de glória em glória.
É um passo por dia. Amém? Aleluia. Não é assim de uma hora para outra, não. É comunhão, é relacionamento, é interação. Ele mesmo vai sinalizando para mim e para você que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, o que você precisa deixar, o que você precisa renunciar. Amém, queridos? Aleluias, glória a Deus. João 14, 26. Aleluias, glória a Deus. Papai está falando. Papai está falando. Aleluias. E como é bom quando o profeta consegue ter esse discernimento. Aleluias. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém, amado? Por isso que ele é, amados, o amigo. Por isso que ele é o professor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é o mestre. A mesma coisa. Às vezes o pastor vai dar uma oportunidade para uma pessoa. Mas o que eu vou falar lá? Como é que eu faço? Amado, você prepara. Você vai tirar um tempo, você vai escrever, fazer as suas anotações. Mas aqui se fala, Espírito Santo, os meus lábios. Porque ele sabe, amado, a necessidade de quem vai estar sentado aí no dia. E ele nos ensina. E ele vos fará lembrar de todas as coisas. De todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, amado. E por que às vezes nós não lembramos? E por que às vezes nós quebramos a cara de novo? Porque nós esquecemos da presença que está aqui dentro. De uma pessoa que já visitou o meu futuro, o seu futuro. De uma pessoa que sabe lá da frente, amados. Amém? Aleluias, glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Coloca agora para mim Romanos 8, 26 e 27. Em nome do Senhor. E daqui a pouco nós vamos estar orando um pouquinho. Em nome de Jesus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Amém, amados? O Espírito Santo de Deus, ele sabe quando você está lá pensando um monte de coisas. Ele sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro. Ele sabe de todas as coisas porque ele te conhece, queridos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Então aqui, amado, nós já aprendemos duas coisas. Às vezes nós não sabemos orar como convém. E às vezes, amado, ele fala que em nossa fraqueza. No dia mal, quando o dia mal chega. Quando a notícia triste chega. Amém? Ou é só eu que passo por isso? Ele sabe. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, amado? Você quer ajuda? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de conselho? Você está precisando de alguém para segurar na sua mão? Porque ele é aquele que está ao lado. Está dentro de você. Está dentro de você. Ele vai ajudar você em oração. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar alegria. Ele vai te dar conselho. Ele vai interceder por você. Ele vai te fortalecer. Ele vai interceder. Ele vai te ajudar. Ele vai levantar você pela mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Amém, amado? Mas, Janete, de que forma eu consigo ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus? Quando você começa a reconhecer a presença dele. Amém?
É quando você levanta de manhã e você fala assim: bom dia, Espírito Santo. É quando você vai tomar o seu café e você fala: Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Amados, é uma amizade. Amém? Você carrega a pessoa do Espírito Santo de Deus dentro de você. E o nosso corpo, o que eu li lá o primeiro versículo? É templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. É santuário de Deus. Amém, amados? Tem como você morar em uma casa com pessoas e você não conversar com essa pessoa? Tem como? A sua família, todo mundo dentro de uma casa. Aí você levanta, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E você, durante o dia, você não troca uma palavra com essa pessoa? Tem como isso? Então, o seu corpo é morada do Altíssimo. Amém, amados? Então, você precisa ter um relacionamento com Ele. Porque Ele é aquele, amados, que está ali, ó, com a mãozinha ali, ó, para segurar na sua. Para mostrar para você a direção. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos fortalece. Eu estou tão fraca espiritualmente. Eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. Ele está aí dentro. Ele está aí dentro. Amém, amados? E outra coisa, queridos. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo mais de ficar olhando para trás. Não é tempo mais de parar. Não é tempo mais de retroceder. É tempo de você olhar para frente, foco e caminhar em nome do Senhor. Não importa a forma, o Espírito Santo é aquele que vai segurar na sua mão e vai te conduzir, vai te guiar. Em nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele nos transforma, amados. Aleluias. É um relacionamento, queridos. Você e ele e você. Amém? E depois o resto, queridos. Aleluias. Antigamente a gente louvava muito um louvor que fala assim: deixa queimar, deixa queimar. Vocês lembram desse louvor? Deixa queimar, deixa queimar. Amados, essa chama tem que voltar a queimar dentro de nós. Porque ele é como um fogo. Ele é um fogo, amados. Ele já nos selou. Aleluias. Amém? Que essa chama possa voltar a queimar dentro de você, amados. Vamos estar crendo para batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas, interpretação de línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós aí movendo aí no dom de curar, no dom da fé, no dom da profecia, interpretação de línguas, discernimento de espírito, o dom da palavra de revelação, palavra de conhecimento. Amém, amados? O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvor pode subir em nome de Jesus. Vamos estar orando, queridos. Vamos estar orando. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo. Como nós te desejamos, ó Pai. Como nós te desejamos, ó Pai. Como nós te amamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que ficou, Pai. O Senhor ficou, Pai. Aleluia, neste mundo, Pai, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que possamos, amado, ter tempos de oração. Orar em línguas em nome do Senhor. Orar em línguas, amado, vai te edificar, vai te fortalecer em nome do Senhor. Tem alguém aqui hoje que não ora em outras línguas? Tem alguém aqui?
Todo mundo que está aqui ora em outras línguas? Se tiver alguém que não ora em outras línguas, eu quero te convidar para vir para cá que nós vamos orar por você. Se tiver alguém, talvez, que já orou há muito tempo, mas percebe que tem deixado isso de lado, eu quero... Talvez você não precisa nem vir para cá, mas só de você acenar com a mão, a gente vai até você. Aleluia. Todo mundo está fervoroso? Todo mundo está na prática? Tá bom, aleluia. Deus é bom, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Como a Janete falou muito bem, nós não podemos negligenciar a ajuda bendita do Espírito. Sabe, não quero fazer de um convite desse um desespero, sabe? Eu acredito que o Espírito Santo é algo tão valioso que a gente nem deveria oferecer muito. O fato de falar uma vez, alguém que é sábio já deveria correr à frente para poder receber esse revestimento de poder. Sabe, Janete, eu vou conversar com você agora aqui. Você pode pensar que a gente está falando só nós dois, mas na verdade é todo mundo. A Janete disse assim, não, estou diante dos mestres, né? Eu vou falar de forma simples assim, mas deixa eu te dizer, ela é sabida. Muito sabida. O livro de Gênesis, no capítulo 41, e no verso 37, Janete, diz assim, ó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Para ser oficial já não era ninguém bobinho, já era alguém de alta patente naquele lugar. E aqui é quando José vai interpretar o sonho de Faraó e então começa a dar conselhos, né, para Faraó o que ele deveria fazer. O verso 38 diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Você sabe que posições precisam ser ocupadas por pessoas não de alta patente ou por mestres, mas por pessoas cheias do Espírito? Assim como o Faraó, o próprio Deus está à procura de pessoas para abençoar. E ele só vai encontrar essas pessoas que forem cheias do Espírito para serem colocadas em alguns lugares, Janete. E sabe, o verso seguinte diz assim ainda, ó. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Quem é cheio do Espírito se torna ajuizado e sábio. Se a gente andar com o Espírito Santo, a gente vai parecer mais inteligente. Aleluia. E a gente vai passar pessoas que às vezes têm muito pedigree, ou muito calibre, ou muito recurso, muita coisa. Mas o Espírito Santo pode nos instruir a coisas que ninguém sabe. E Faraó reconheceu. Ninguém fez ele saber aquelas coisas. José saber aquelas coisas. Foi o Espírito Santo. Agora presta atenção nisso. Obrigado. Presta atenção nisso. Nesse episódio, o Egito começa a se tornar a maior potência mundial da época. Logo em seguida, surge outro faraó que tem o coração endurecido e não ouve os conselhos de Deus. E eu quero te dizer que, como a Janete falou hoje, a respeito de conselhos do alto, de mergulhar no Espírito, de saber, de ouvir, de onde comprar, o que comprar, onde fazer, com quem fazer. Sabe que o faraó que se levantou depois desse, que tinha o coração endurecido, ele veio a perder tudo o que a revelação trouxe. Um coração endurecido pode colocar tudo o que um dia a revelação divina trouxe de benefício. Quem está comigo? É importante ou não ouvir o Espírito? Abra comigo então em Deuteronômio, capítulo 28. Sei que a gente às vezes já sabe de cor. Pode sentar agora, gente, por favor. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que ouvir os conselhos do Espírito é a melhor coisa que a gente pode fazer.
Deus precisa de pessoas com um coração disponível. Deus precisa de pessoas cheias do Espírito para que possam ouvir dele, para instruir os seus filhos. Deus não precisa mesmo, Janete, de muitos sábios, de pessoas eloquentes para mostrar o quanto sabem da Bíblia. Não. Deus precisa de pessoas assim, Janete, que vão ouvir de Deus e falar para as pessoas os conselhos divinos. A gente não precisa sair daqui cheio de si, falando assim, olha como eu preguei bem, como eu coloquei todos os textos no lugar, como eu mostrei para as pessoas o quanto eu sei. Não, isso não muda pessoas. Quem convence o homem, como a Janete disse, é o Espírito. E o Espírito segue o que ele acha que deve ser feito. Como eu disse, um coração endurecido colocou tudo a perder. Vamos ser sinceros? A gente sabe, como a Janete disse, na hora de vestir a roupa, na hora de fazer qualquer coisa, a gente sabe, no fundo e no raso, quando a gente está fora da vontade de Deus. Nem precisa levantar a mão não, porque é verdade. A gente sabe quando a gente está mais carnal, a gente sabe quando a gente está sofrendo coisas que não deveria, a gente sabe. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim, se, olha, é uma condição, atentamente, ou atentamente, já pega isso. E os conselhos divinos, as coisas, elas vão ser, Fabiola, colocadas, e às vezes num culto, em ambientes, a gente pega, talvez não a totalidade, porque não é nem que Deus não tenha a totalidade, é a gente mesmo que não tem a capacidade de absorver a totalidade. Então nós conseguimos absorver fragmentos da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, aqui já começa, se a gente atentamente, já não é de qualquer jeito, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, aqui essa palavra guardar significa praticar, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Se ouvires a voz. É possível a gente estar em algum lugar e não ouvir a voz de Deus. É possível a gente estar em um lugar e não ouvir os conselhos divinos, como a Janete disse. Se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e Deus tem caminhos de vitórias para nós, significa que os lugares ou caminhos que não estamos andando em vitórias é porque a gente não está ouvindo de Deus. Quem concorda? Não está ouvindo atentamente, mas não significa que ele não está falando. Verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar a obra de tuas mãos. Qual é a diferença do verso 8 e do verso 12? Verso 8, iniciativa. Fala assim comigo, iniciativa. O Senhor vai abençoar tudo que você colocar a mão. Vai partir de você. Existe uma disponibilidade do céu para fazer, para abençoar, mas a iniciativa é nossa de colocar a mão. Qual é a diferença do verso 12? O 12 diz que a chuva virá no seu tempo, e a chuva vai vir sobre a obra, ou seja, primeiro eu tive a iniciativa de colocar a mão, depois eu vou ter a continuidade daquela obra. Então a chuva vem e abençoa aquilo que eu fiz. Mas as coisas começaram lá, no verso 1, ouvindo atentamente, dando ouvidos e colocando a mão no lugar certo e continuando, porque também não basta fazer uma vez e achar que agora, não, uma vez eu já dizimei, uma vez. Uma vez. A Janete disse, né? Onde comprar, onde ir, o que fazer, com quem, tudo isso. E a gente deve mesmo, porque na Bíblia não tem algo. Veja, como ser guiado pelo Espírito, a Bíblia tem instruções gerais e instruções específicas. Agora, a respeito de coisas, com quem casar, onde fazer, o que construir, a profissão, esse tipo de coisa, não está escrito na Bíblia. Fábio, sereis médico. Malu, sereis doutora.
Maria, sereis dentista. Tá, é a gente que vai ser inspirado por ele para ser conduzido a ele e cada coisa. Agora, e a Bíblia deixa claro, escrito, eu não preciso nem orar para fazer. É uma instrução divina, tanto quanto uma instrução que ele vai dar no nosso espírito para nos conduzir a bons caminhos. Agora, o que está escrito, eu não preciso orar. Deixa eu orar para saber se Deus quer que eu dê o dízimo hoje. Não, gente. E ó, vou te dizer, se você for orar, provavelmente ele nem vai falar nada. Sabe por quê? Porque ele já deixou escrito. E se ele já deixou escrito, já está estabelecido. Eu não preciso consultar a Deus a respeito do que ele já deixou escrito. Preciso consultar ele a respeito de instruções cotidianas, instruções específicas para a minha vida. Agora, as instruções gerais que são para todos, Patrick, nem preciso. Por exemplo, eu não preciso orar para Deus saber se quer que eu venha perdoar, porque já está escrito que precisa. Quem está comigo? Deixa eu orar para ver se Deus quer que eu vá no culto hoje. Quando ele deixou a instrução, não deixa de congregar. Deixa eu ver se é a vontade de Deus se eu ir. Com certeza é a vontade dele. Ele já deixou escrito que é para ser feito. Então a gente não pode também jogar na conta do Espírito. Ele não falou nada. Não, ele não falou, porque como eu disse, ele já deixou escrito. Então ele não vai falar. Já conduziu, já deixou claro. A maneira como a gente vai fazer agora, se é com envelope, se é Pix, se é cartão, isso aí é a modernidade que trouxe. A modernidade é uma bênção, trouxe muitas coisas que facilitou, também nos privou de algumas delas. Por exemplo, hoje, com a possibilidade do Pix, a Bíblia diz assim, ó, Provérbios 3, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Só que honra, gente, fala de dar valor, valorizar. Então, antes, quando não tinha o Pix, e a gente fazia isso em dinheiro, o que a gente podia fazer para honrar o Senhor? A gente escolhia as melhores notas. A gente colocava a melhor nota mais bonita dentro do envelope, aberta. Não entregava dinheiro amassado de qualquer jeito, porque isso não demonstra honra. Mas agora o Pix parece que tirou essa honra. Não? A grande maioria das pessoas hoje utilizam essa ferramenta digital para poder fazer. Então, pastor, então não tem honra? Não, claro que tem. A gente só pode agora mudar. Se eu honro ao Senhor com as primícias, e honra é dar valor, e primícia é colocar em primeiro, eu posso agora honrar o Senhor diferente, fazendo primeiro, antes até de vir para o culto. Então, o Pix tirou mesmo essa honra de colocar a melhor nota, mas nos deu a condição de fazer em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E agora a gente não tem nem desculpa de não fazer. Porque antes, quando era só em dinheiro, a gente, puxa vida, eu ia vir no culto, não consegui. Nossa, então agora está guardado isso daqui. Veja, até tem honra no coração, separou, mas eu só vou conseguir levar no domingo. Agora o Pix não, tirou isso. O Pix fez você dizer, rapaz, você pode fazer isso sem sair de casa. E é claro que esse é um nível de revelação que a gente precisa mesmo se envolver com a palavra para crer nessas coisas, mas a Bíblia é clara. Honra ao Senhor com as primícias. Então, dízimo, gente, vai além de 10%. Dízimo não é só 10%. Dízimo são os primeiros 10%. Eu não estou dizendo que está errado se a gente colocar só o 10%. Mas se eu colocar somente o 10, eu estou trazendo algo que é espiritual, tão valioso, que a Bíblia diz que abre as janelas do céu sobre a minha vida, e eu estou trazendo para uma esfera somente quantitativa. Só 10%, quando que nunca é. As coisas no reino de Deus nunca são somente aqui. O próprio livro de Hebreus diz que nesse momento agora, gente, esse momento agora, aqui são homens mortais que fazem, mas ali é aquele que se testifica que está recebendo. Então é algo que nós estamos fazendo em um lugar, mas recebido em 2. Olha que interessante.
dízimo e a oferta, algo que eu estou fazendo aqui na terra, mas Deus também está recebendo no céu. Então eu não sei quanto a você, mas eu não quero ficar privado de Deus receber da minha parte. Como que eu sei que ele vai receber? Eu coloco honra, gratidão. O livro de 2 Coríntios diz: Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Tira fora a necessidade. Não, eu vou dar porque Deus vai me prosperar 100 vezes mais. Tira a tristeza também dessa hora. Ai, deixa eu dar, porque senão o cortador, o migrador vai chegar e vai roubar tudo de mim. Não, não precisa fazer com medo. E esse tipo de pensamento é uma motivação que está fora da nova aliança. É uma motivação de medo. E não é o medo quem nos motiva a chegar ao altar de Deus. Eu não vou sacrificar, oferecer a Deus sacrifício de medo, mas sacrifício de gratidão, de devoção, de alegria. Veja, Deus ama quem dá com alegria. E nem por dó, porque Deus não precisa do nosso dó. Não é pela necessidade. Necessidades são muitas, eu gosto de lembrar isso. São muitas, nós precisamos, a gente tem como instituição, como igreja, muita conta para pagar, muita obra para fazer, muita coisa para realizar. Mas não é essa a necessidade que nos motiva aí também. Porque Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Seja a necessidade minha de receber, mesmo que Deus peça que exista uma expectativa minha de receber, mas também não é a necessidade da instituição que me motiva a ir até lá. Mas é a alegria de se tornar participante, a devoção e o reconhecimento de que foi Deus quem me enriqueceu primeiro, para agora eu fazer. Amém, gente? Fala essas coisas para que a gente fique livre. Livre de fazer por medo. Seu gás vai durar mais, seu chinelo não vai acabar. É bem verdade que as mulheres vão querer trocar de sapato, eu sei disso. Não quero que dure 40 anos no deserto, que a sandália cresça no pé dos meninos. Eu sei disso, vocês querem trocar e está tudo bem. Mas fato é que as nossas coisas têm que durar mais mesmo. Chega de quebrar, chega de estragar, porque nós somos dizimistas e ofertantes. A bênção do Senhor está no nosso celeiro. E as nossas coisas produzem mais, rendem mais, alcançam mais. O mundo pode passar necessidade, mas se a gente for com pouco dinheiro no supermercado, a gente tem que trazer mais coisa. Pastor, como que vai ser isso? Vai ser por causa da bênção que nos enriquece. Aleluia. Quem está comigo? Se você precisa de um envelope, o diácono e a diaconisa, aleluia, né? Os diáconos vão passar. Você pode fazer isso ali, através da maquininha de cartão. Aleluia, Deus é bom. Agora, né, como foi já nos instruído, a gente não precisa mais fazer. Se a gente for utilizar o Pix com o CNPJ da igreja, agora nós temos a chave Pix de Moreira César, né, que é o e-mail. E aí, sendo assim, você nem precisa mandar esse comprovante para a Aline mais. E eu gosto de lembrar, eu sei que eu já disse isso, mas eu preciso frisar, repetir, que nós sempre pedíamos que você enviasse para a Aline. Não porque a gente está interessado em saber o quanto ou se você fez, mas era para que a gente pudesse identificar na conta de Guaratinguetá quais eram os recursos de Moreira César, Potim, Cachoeira Paulista, entre outros. Mas agora com essa separação, ninguém precisa nem enviar mais para ela. Você pode fazer aí os seus milhões em secreto e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? De pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Teu Espírito, Pai, é a pessoa mais importante dessa reunião. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de reconhecer o Senhor na nossa vida, reconhecer a atuação das suas coisas, daquilo que o Senhor realiza em nós e através de nós, nesse ambiente, nesse local. E nós queremos, Pai, sempre reverenciar o teu nome. Vamos, em nome de Jesus Cristo, sempre ensinar a respeito do Senhor, falar a respeito, Pai, das tuas operações nesse lugar. E nós desejamos, sim,
palavras de sabedoria, palavra de conhecimento. Desejamos, Pai, as tuas manifestações, desejamos os dons do Espírito, desejamos, Pai, fluir, desejamos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Pai, para fazer como o Senhor deseja. E nós nos compromissamos, Pai, em nome de Jesus, em continuar, Pai, a falar a respeito do Senhor, falar a respeito do que um ambiente desse pode promover na vida dos teus filhos. E eu peço, Pai, a tua ajuda e a tua inspiração para continuar esse assunto, Pai. Continuar a respeito, Pai, do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos, consagramos, Pai, dízimos e ofertas pela palavra, no nome de Jesus, e declaramos que haverá aumento, haverá provisão e haverá mais, Pai, na vida dos teus filhos. Nós não vamos passar necessidade, nós não vamos passar falta, nada nunca vai faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. E podemos confessar, Pai, assim como o apóstolo Paulo disse. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode trazer para cá. Quem vai trazer, pode levar lá, quem vai levar. Em nome de Jesus, mas só faça com alegria. Aleluia. Vou dar um recadinho rápido. Domingo agora, nós temos um compromisso aqui em Moreira César, às 9 da manhã, que é o nosso discipulado. Quem não fez o discipulado, nós pedimos encarecidamente, convocamos também de forma mais enérgica, aleluia, para você estar presente nesses dias. Não vai ser difícil, gente. Vai ser um domingo sim, um domingo não. Dá para vir um domingo e depois folgar no outro, e só no próximo. Mas iniciamos esse discipulado nesse domingo agora, dia 26, se eu não me engano. É 26? Às 9 da manhã, aqui na igreja. Então venha, participe, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. É uma das necessidades que temos como igreja, para que a gente se torne membro da igreja. Como a Janete falou, você vai perceber isso até no estatuto da igreja. Precisa fazer o discipulado. Precisa você estar inteirado do que a igreja crê, de como é conduzido, como é feita as coisas. Eu sei que você não vai se arrepender em nome de Jesus Cristo, amém? O segundo recado é um pedido. Para que a gente possa estar no culto de domingo à noite e convidar pessoas para esse lugar, para esse ambiente. Porque eu quero só te lembrar da história, quando Naamã estava leproso ainda. E aí ele já, com certeza, por ter a posição que tinha, o dinheiro que tinha, já tinha gastado com médicos, remédios e procurado todo tipo de tratamento. Mas só uma coisa que pôde salvar a vida daquele homem. Foi uma menina. Estava na casa dele como escrava. E ela, eu vou parafrasear, mas ela disse algo para ele que trouxe salvação para ele. Ela disse algo para ele assim: na minha igreja tem milagres. Ela disse para o Naamã, ela disse assim, ó, se você tivesse na minha terra, o profeta ia orar por você e você ia receber cura. Em outras palavras, ela disse, na minha igreja tem milagres. A gente precisa vir com essa expectativa para a igreja de receber, porque Deus orientou a gente a ter existe essa necessidade, essa expectativa de receber. Mas eu devo também ter a expectativa de convidar pessoas para estar nesse lugar, porque pode ser, gente, que pessoas estejam sofrendo, já procuraram soluções em tantos lugares, e a solução está com a gente carrega. A solução para a vida das pessoas está em fazer um convite. E eu quero desafiar você a trazer uma pessoa que nunca veio. Pode estar passando qualquer coisa, que Deus é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Como a Janete disse, o que começou aqui hoje, sei que vai estender para domingo, mas o que ela disse hoje começou na terça-feira. Nós estamos orando mesmo por esse ambiente, né, Janete? Ambiente de milagres, que vão acontecer coisas na vida das pessoas. Agora, a gente não pode também ficar pensando que é só para a gente, não. A gente precisa convidar a gente para estar nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai ver os milagres acontecer na vida das pessoas através das mãos de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, beijo no coração. Até domingo.